gente, agora a gente vai para a nossa terceira palestra do dia. E agora a nossa palestra é sobre eletroencefalografia. E para essa palestra a gente chamou a doutora Carmen Lisa Jorge. Doutora Carmen é mestre e doutora pela Universidade de São Paulo, é neurologista, especialista em epilepsia e em eletroencefalografia. Então, doutora Carmen, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda e o espaço é seu. Tá bom. Obrigada, Kézia. Obrigado pela equipe, né, que organizou, né, esse evento. Então, eu vou falar um pouquinho de eletroencefalografia. Né? Assim, o que é um eletroencefalograma? Para que serve o eletroencefalograma? Ele é um exame que você analisa a atividade elétrica cerebral que você capta por eletrodos. Então, você não vai analisar diretamente do cérebro. Você vai analisar através da superfície, né, no couro cabeludo. Então, tem várias outras camadas, né? Você tem osso, tem dura mater, tem músculo, né, que você vai atravessar e você vai registrar através disso. Então, você vai ver uma atividade projetada, né? Então, você não vai registrar diretamente do cérebro. É um exame antigo, né? É um exame antigo, mas que não perdeu a sua função. Não tem um outro exame que substitua o que o eletroencefalograma vê. É um exame funcional, né? Que detecta essa atividade. E eu acho que uma coisa importante a gente falar, e isso acho que serve para todos, vocês estão tendo nesse pré-congresso aula sobre exames complementares. O eletroencefalograma é super importante que você faça a correlação clínico-eletrográfica. Então, assim, nenhum exame ultrapassa a parte clínica, né? Então, você tem que ter a correlação com a clínica. Isso não é só para eletroencefalograma, mas para eletroencefalograma isso é muito verdade. Tanto que a formação dos eletroencefalografistas mudou um pouco. Não é obrigatório você atuar como clínico, mas, em geral, hoje em dia, antigamente quem fazia eletro fazia, às vezes, só eletro, não fazia outra coisa. Hoje em dia, que nem eu faço mais epilepsia, eu atendo neurologia, então isso faz diferença, né, na formação da pessoa que analisa eletroencefalograma, né? Você ter essa vivência com a clínica, né? Porque você vai ter alterações que você vai ter diagnósticos diferenciais, né, para aquelas alterações. Eu vi que vocês também estão tendo discussões sobre de formação do neurologista, né, da parte da formação médica também. Na formação do eletroencefalografista, ele precisa ser ou neurologista ou neurologista infantil, neuropediatra. Né? Você não pode se formar, você formar médico e logo já partir para a eletroencefalografia. Né? Você tem que ter a formação de neurologia para você ser um eletroencefalografista. E essa formação, além da residência que você tem de neurologia, tudo, você tem que fazer 1 ano de estágio em eletroencefalografia. Aí você vai ter uma segunda especialidade, né? Então, isso é importante ressaltar. Para que a gente pede eletroencefalograma? Antigamente, quando você não tinha esses estudos de imagem, se pedia para tudo, né? Qualquer problema neurológico, assim, não passava sem eletroencefalograma. Eu sou formada em 86, fiz eletro em 89, 90, e as pessoas que me ensinaram, elas pegaram uma fase que elas tinham que triar os exames no HC para fazer, porque, assim, qualquer doença neurológica se pedia eletroencefalo, porque é um exame que não tem risco nenhum para o paciente, né? Então, tinha uma dor de cabeça, tinha algum sintoma neurológico, já se pedia. Mas, hoje em dia, uma das principais indicações são as epilepsias, e, mais uma vez, ressaltando, né, você está registrando uma coisa projetada, né, registrando através do couro cabeludo. Então, às vezes, você pode não pegar alterações.
Isso não exclui o diagnóstico de epilepsia. Como também, às vezes, você ter algumas variações, vamos dizer, isso serve, por exemplo, para uma ressonância, para outros exames, um ultrassom, você pode ter alguns achados que são achados incidentais. Então, por isso, mais uma vez, a correlação clínica é importante. Então, epilepsia é meio fundamental. Você pode, no eletroambulatorial, você registra basicamente o eletro fora das crises. Você pode pegar algumas alterações. E, eventualmente, você pode registrar crises também. Uma indicação bem importante, e isso é mais em nível hospitalar, é o rebaixamento do nível de consciência. Então, o paciente com rebaixamento do nível de consciência, além de investigação metabólica e outras, o eletroencefalograma às vezes pode ajudar bastante a diferenciar algumas alterações. Então, às vezes, é importante. Em síndromes demenciais, é importante também, algumas formas de demência mais raras, por exemplo, como Creutzfeldt-Jakob, né, que é uma doença priônica, você pode detectar algumas alterações bem sugestivas dessa doença. Nas síndromes demenciais, principalmente nas síndromes demenciais rapidamente progressivas, ele tem um papel bem interessante, o eletroencefalo. E outras doenças degenerativas também você pode pedir. Porque, assim, por exemplo, você tem um paciente com uma manifestação cognitiva ou alguma manifestação psiquiátrica. Se você encontra alteração no eletro, você não tem, às vezes, nada na ressonância, mas você encontra alguma alteração no eletro, isso reforça a organicidade do quadro, né? E pode ajudar. Ou também, por exemplo, numa doença como Alzheimer, você pode detectar crises epiléticas nesses pacientes, crises sutis, que podem agravar o quadro desse paciente. Então, o eletro tem uma função que, assim, você não tem um outro exame que vai ver esse tipo de coisa. Ele não vai ver descarga epileptiforme, não vai registrar crise. Só o eletroencefalograma vai ver. Vai ver um alentecimento da atividade elétrica cerebral, uma atividade elétrica cerebral desorganizada. É só o eletroencefalograma que vai identificar isso. E a clínica, é claro. E ele pode ser um exame que é feito em qualquer idade. Só que eu não vou mostrar isso, né? Porque assim, ia ser aulas e aulas. Em cada faixa etária, principalmente nos pequenininhos, recém-nascidos, crianças pequenas, o eletro é diferente de um eletro de um paciente adulto. Então, toda essa formação você tem que aprender quando você se dedica ao eletroencefalograma. Como é que você deve fazer o exame? Como você sabe que o exame é de boa qualidade? Então, o eletro, você tem que dar a orientação que você tem que dar para os pacientes, tem que dormir pouco na noite anterior. Por quê? É importante você registrar, tanto o paciente acordado quanto o paciente em sono. O sono facilita o aparecimento das descargas. O ideal é pegar a vigília, sono e um pouco do despertar do paciente. E, para facilitar isso, o paciente tem que fazer a privação de sono. A privação de sono já também é um método que ativa. Às vezes o paciente não dorme no exame, mas só o fato dele ter dormido pouco na noite anterior, isso facilita com que alterações sejam detectadas. A duração do exame é fundamental. Então, você pode não ser eletroencefalografista, mas você vê que aquele exame foi feito acordado, foi feito dormindo, o paciente fez privação de sono e teve uma duração superior a 20 minutos, mas, na verdade, hoje em dia, um eletro bem feito é difícil durar menos que uns 40 minutos, né? Mas o mínimo de um eletro são 20 minutos. Em pacientes internados, você pode ter duração variável. Então, ambulatorial é em torno de 30, 40 minutos, 1 hora, né? Você pode fazer. Às vezes, tem toda essa coisa de códigos de exame, né? Para você poder fazer ambulatorialmente. Mas você pode fazer também exames de 2 horas ambulatorialmente, exames um pouco mais prolongados.
Em hospital, você pode fazer o exame como você faz no ambulatório, vigília e sono, ou você pode fazer eletros mais prolongados, de 3, 4, 6 horas, eletros contínuos em UTI, vocês vão ter uma aula disso, eu vi no programa, né? Aqui, esse terceiro item não seria o eletro, propriamente dito, seria o vídeo EEG, que é o eletro sincronizado com um vídeo. Então, em avaliação pré-cirúrgica de epilepsia, a gente uma das partes que tem que ser analisada, é o registro de vídeo EEG, que aí você vai registrar o eletro interictal, o eletro, né, então, fora das crises, eletro durante a crise, e vai ver a crise clínica filmada pelo vídeo. Né? Então, se você tiver um eletro e você tiver um vídeo acoplado, a qualidade também aumenta. Aqui uma menininha, né, ó, deitada, sentada na cama, aqui os eletrodos colocados na cabeça e aqui o aparelho do lado. Então, é um exame que não tem risco nenhum para o paciente. O único problema é que se o paciente não colabora. E aí, o fio, porque você coloca uma pastinha de condução na pele, que você coloca o eletrodo por cima. E depois, aqui, vocês estão vendo uma gazezinha para fixar aqueles eletrodos. No eletroambulatorial, é uma fixação mais curta. Se você faz um eletrocontínuo, existe um material que você cola mesmo o eletrodo. Aqui no Brasil, a gente não usa, mas também existem eletrodos com agulhas bem fininhas, que também daria uma qualidade melhor, mas aumenta muito o custo, porque você tem que utilizar aquele eletrodo e jogar fora. Esses outros eletrodos, não, você lava, você limpa e utiliza em outro paciente, até ele perder a qualidade, né? Você tem que trocar. Aqui é só para uma foto histórica de um aparelho antigo, né, com válvulas, em que o registro era feito no papel, e aqui eram penas, né, com tinta, que detectavam a atividade elétrica cerebral. Hoje em dia, aqui é um outro também aparelho, que registra no papel, com pena, um aparelho um pouquinho menor, então já foi melhorando. E aqui os aparelhos atuais, que são totalmente digitais, né? Mesmo quando você faz com vídeo, é totalmente digital, né? O vídeo e o traçado eletroencefalográfico. Então, aqui os eletrodos coladinhos na cabeça, aqui o aspecto do eletrodo, tá? Para você registrar, então, cada canal que você registra, você pode registrar. Os primeiros aparelhos, na verdade, o primeiro, que foi feito pelo Berger, tinha um canal não serve para nada. Depois, o mínimo de canais que tinha que ter um aparelho eram 8 canais. Cada canal corresponde à diferença de potencial entre 2 eletrodos colocados em locais diferentes. Então, você não consegue registrar nada de um eletrodo só. Você tem que ter, nesse canal, o registro da diferença de potencial de 2 eletrodos. A gente chama isso, eu não vou explicar muito bem assim, mas isso a gente chama de G1 e G2. Né? O primeiro canal é G1 e o G2. Isso, para análise do eletro, é importante quando a gente vai tentar localizar um foco. Aqui é como são colocados os eletrodos, então existe um sistema internacional. O eletrodo é colocado aqui no Brasil, como é colocado no Japão, como é colocado nos Estados Unidos. Então, é um sistema que é uma medida internacional que a gente faz. Então, você faz uma medida aqui da base do nariz, o násio, até o ínion, que é uma parte aqui de trás. Se vocês colocarem a mão na cabeça, tem uma saliência, né, antes da nuca, né, assim, que é o ínion. Aí você vai fazer uma medida, sei lá, vai dar 30 centímetros isso. Aí você divide, chama 10, 20, por quê? O fim aqui, né, esse começo do násio, o começo aqui do ínion, você faz uma medida de 10%, então 3 centímetros. Aí depois, para o próximo eletrodo, são 20%, 20%.
E aqui 20%, 20% e 10%. Então, você vê que é uma medida que a gente faz. Então, esse aqui é a linha do meio, na cabeça. A gente faz a mesma coisa traçando uma linha transversal. CZ é na região central mediana. Tudo que é Z é zero, quer dizer linha média. E a gente faz a mesma coisa, só que aqui a gente mede aqui da região pré-auricular e passa pelo CZ que a gente já tinha medido antes. E faz a mesma coisa, 10%, 20%, 20%. Eu acho assim, isso vocês não têm que decorar, vocês não são alunos, é só para vocês terem uma ideia que isso tem uma sistemática. Então, aqui a gente tem aqueles eletrodos que a gente já marcou aqui, e depois faz o mesmo o sistema 10-20 aqui, vindo dessa região aqui do násio até o íneo de novo. E é outra linha. Então, aqui é do lado esquerdo e do lado direito. E aí, depois, esse eletrodo aqui vai ser o meio caminho entre esse aqui, que é o F7, e aqui, que é o F3. E aqui, entre o T5 e o PZ, que eu vou explicar melhor para vocês, a gente tem o P3. Então, aqui estão todos os eletrodos. Depois da gente fazer todas aquelas medidas, a gente tem os eletrodos. Vocês tiveram aula de polissono? No polissono, eles colocam menos eletrodos da cabeça e colocam vários eletrodos em outras partes do corpo, né? Mas aqui, olha, tudo que é linha média, que está em verde, é CZ. Então, aqui é frontopolar mediano, frontal mediano, central mediano, parietal mediano, occipital mediano. Tudo que está em ímpar é lado esquerdo. FP1, frontopolar esquerdo, frontal esquerdo, central esquerdo, parietal e occipital. Aqui, F7 é meio frontal e meio temporal anterior, esse F7. Aí T3 é temporal médio e T5 é temporal posterior. E a mesma coisa a gente vai ver do lado direito, tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia, um desenho de uma cabeça, como é que ficam esses eletrodos. Olha o CZ aqui bem no meinho, né? FZ. E aqui aquele F7, T3, T5, tudo na linha dos temporais. Aqui a gente chama linha dos temporais. E aqui a região occipital. Então, não é muito difícil. O de occipital, P de parietal, T de temporal, F de frontal, FP de frontopolar. Existe um sistema, aí, ó, esse vocês têm que decorar, tô brincando, né? Sistema 10-10, você pode fazer tudo com 10%, mas isso você usa em situações bem específicas, em avaliação pré-cirúrgica, e às vezes você pode usar só uma parte do sistema 10-10, dependendo do caso clínico. Aqui é só para ilustrar. Aqui um exemplo de um eletro, de um paciente acordado, então aqui tem vários canais, tem uns 8 mais 8, 16, 18 canais, tá? Então, ó, aqui o canal FP1, F3, F3, C3, C3, P3. Vocês veem que sempre tem que ter 2 eletrodos para formar um canal. Esse conjunto de eletrodos, então, eu fiz uma sequência lógica. Aqui, ó, aqui é região parassagital esquerda, parassagital direita, aqui é temporal direita, ou melhor, temporal esquerdo e temporal direito. E aqui no meio, linha média. A gente faz essa montagem, uma coisa coerente para a gente poder enxergar as regiões do cérebro. Então, aqui, a montagem, o que ela é? A combinação de vários canais, tá? E aqui está o canal, eu já tinha até mostrado esse slide antes. Aqui é uma montagem, então, aquela montagem que eu mostrei para vocês, ó. FP1, F3, F3, C3, C3, P3, P3O1. F7, FP1, F7, F7, T3, T3, T5, T5O1. É uma montagem que a gente chama bipolar, né? Você está registrando de 2 eletrodos diferentes. E o eletrodo do canal seguinte vai ser o segundo, ele vai ser o primeiro eletrodo do canal seguinte, vai ser o segundo
do primeiro canal, e assim por diante. Né? E a gente vai ver. Aqui a gente vê, isso aqui é um eletro de um paciente acordado, em que o paciente está, assim, a gente chama atenção que tem uma região aqui que as ondas são um pouquinho mais altas. Essa é a região occipital. E depois eu vou falar para vocês. Aqui é uma montagem, em vez de a gente fazer a sequência longitudinal, né, como era no outro, a gente está fazendo uma sequência transversal. Né? Então, a gente vai do lado esquerdo para o lado direito. Né? A anterior, a gente ia da parte anterior para a parte posterior. E aqui a gente vai do lado esquerdo para o lado direito. O eletroencefalograma sempre assim, você tem as primeiras montagens à esquerda e a segunda à direita. Sempre é uma coisa determinada. E a gente vai ver, muda um pouquinho o jeito da gente ver as ondas. Existe um outro tipo de montagem, que é uma montagem que chama referencial, em que você vai pegar vários eletrodos diferentes, aqui a gente está intercalando, ó, fronto polar esquerdo com direito, frontal esquerdo, frontal direito, central esquerdo, central direito, mas todos com a mesma referência. Então, essa é uma montagem que a gente chama referencial. Então, as anteriores eram as bipolares. Então, tudo isso serve para a gente ver melhor. Antigamente, nos aparelhos analógicos, você fazia naquela montagem e não podia mudar. Então, o técnico que fazia tinha que ser muito bom, ele tinha que detectar a alteração e já mudar para uma montagem melhor que ele pudesse ver aquela alteração. Hoje em dia, o técnico faz o exame, ele pode mudar de montagem, isso não interfere na minha leitura depois, mas quando eu estou lendo o exame, eu posso mudar essas montagens, do jeito que eu achar melhor e que eu consiga ver melhor aquela alteração. Ver melhor e demonstrar, né, para quem eu vou mandar esse resultado. Aqui são os tipos de ondas que a gente tem no cérebro, a gente tem ondas beta. Aqui ela está meio grandona, mas são essas ondinhas aqui, ó, essas pequenininhas, essas são as ondas beta. Elas são de baixa amplitude e são bem rápidas. O alfa, então, ela tem mais que 13 Hz, então, ela tem são mais que 13 ondas por segundo. O alfa é uma onda que dura de 8 a 13 Hz, 8 a 13 ondas em cada 1 segundo. Esse tipo de onda aparece na região occipital, no paciente relaxado, de olho fechado. Aqui já são ondas mais lentas, onda teta e onda delta. No paciente adulto acordado, você quase não vê, você não deve ver esse tipo de onda. Em bebê, você vê um monte desse tipo de onda. Então, o que é normal para um bebê, não é normal para um adulto. Se o paciente estiver acordado, eu vou ver mais esses dois tipos de onda. Se ele estiver dormindo, eu vou ver mais esses dois tipos aqui. Então, aqui o exemplo, de novo, aqui um paciente acordado, um adulto. Então, lado esquerdo, lado direito, aqui o alfa. Cada risquinho aqui, não sei se vocês conseguem ver, cada página tem 10 segundos. E cada risquinho desse dá 1 segundo. Se eu contar nesse 1 segundo, a gente vai ver que aqui na região posterior tem esse ritmo que dura 9, 10 segundos. Ele aparece aqui no O1, no O2, aqui no T5O1, que é atrás também, no T6O2, né? T6 é temporal posterior, T5 é temporal posterior. Aqui, ó, P, parietal, então é tudo região posterior que a gente vê esse tipo de onda. Aqui eu sei que o paciente está acordado, relaxado e de olhos fechados. O que a gente pode fazer para aumentar a chance de aparecer alguma alteração? Você pode pedir para o paciente fazer a hiperpneia. A hiperpneia, o paciente vai respirar fundo durante 3 a 5 minutos. Você não pode fazer hiperpneia num paciente com um AVC, por exemplo, que você pode causar vasoconstrição. Se o paciente tiver uma malformação vascular, você não pode fazer hiperpneia. A fotoestimulação, ela pode aparecer alterações em alguns pacientes com epilepsia, mas é a minoria.
Por exemplo, a maioria das epilepsias são focais, 60%, 70%. 30%, mais ou menos, são epilepsias generalizadas. Dessas epilepsias generalizadas, mais ou menos uns 20% delas são fotossensíveis. Mas isso é um fator interessante que você vai caracterizar melhor aquele tipo de achado que você encontrou. Se ele, por exemplo, se ele é um achado que ele aparece mais na hiperpneia ou aparece mais na foto, ele pode ajudar você a caracterizar melhor aquela síndrome epilética. Estímulo tátil, estímulo sonoro e doloroso, geralmente você faz muito nos pacientes que estão em UTI, ou nos pacientes que estão com rebaixamento do nível de consciência. E, normalmente, quando você estimula esses pacientes, se o eletro não estiver tão ruim, né, se ele não estiver muito comprometido, o eletro deve dar uma melhoradinha na hora que você faz esse tipo de estímulo. Apesar que tem algumas crises epiléticas que podem ser desencadeadas também por estímulo tátil e sonoro, mas isso é bem mais raro. Isso aqui não é tão comum, e isso aqui é bem mais raro. E outros, por exemplo, o paciente conta para você que ele tem crise quando lê. Você pode programar de o paciente ler durante o eletro, nada impede dele fazer isso. No sono, então, a gente tem aquelas ondas teta e delta, que eu mostrei para vocês, são aquelas ondas bem grandonas, né, que são de 7 a 1 Hz, né? A teta é de 5 a 8, né, de 4 a 8, e abaixo de 4 a 1 é delta. E tem os outros elementos que aparecem, que eu vou mostrar para vocês, fusos de sono, onda aguda do vértex. E com todos esses elementos, a gente consegue diferenciar as fases de sono. Não tão bem quanto na polissono, porque a polissono usa a respiração, usa a atonia muscular, tudo isso para identificar em que fase de sono que o paciente está. Então, aqui, aquele mesmo eletro do paciente acordado, na hora que ele fica sonolento, aquele ritmo alfa que a gente via, ele começa a desaparecer. E vocês veem que começa a aparecer umas ondas mais lentas. Aqui, ó, o paciente está dormindo, e você vê, ó, tá vendo? Segue a seta que eu estou colocando. Isso aqui é uma onda delta. Aqui tem bastante delta e teta. E isso aqui que aparece mais no C3, no C4 e no CZ, são os que a gente chama fusos de sono. Eles aparecem na fase 2 do sono. Nessa montagem referencial, aqui era uma montagem bipolar. O fuso de sono aparece em todos os canais. Por quê? Ele aparece melhor no CZ. Como a montagem referencial é ligada no CZ, a gente vê muito bem o fuso de sono e essa onda aguda, que chama onda aguda do vértex. Então, só para mostrar, ó, isso aqui é sono, isso aqui é vigília. Então, vocês veem que é diferente. Não dá para o paciente fingir que está dormindo, né? E aqui, o sono mais profundo some os fusos e aumenta as ondas delta, tá? No eletro de rotina, a gente não pega sono REM, é muito difícil, né? O sono REM a gente vê na polissono ou, eventualmente, nos eletros contínuos. Como é que a gente analisa, né, se ele é anormal ou normal o exame? Então, a gente pode avaliar, a gente tem que avaliar aquela atividade de fundo que eu mostrei para vocês, que tem que ter aqueles ritmos normais e que vão mudar de acordo com a faixa etária. E quando você tem esses ritmos normais, a gente fala que é um eletro organizado. Ele é organizado na vigília, organizado no sono. E o eletro também tem que ser simétrico. O lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito. Às vezes, uma pequena diferença de amplitude, isso não tem significado. Mas se você tiver diferença na quantidade de ondas lentas de um lado para o outro, ou, por exemplo, você tem alfa de um lado e não tem alfa do outro, isso é uma anormalidade. É uma assimetria. Quando que ocorrem essas alterações da atividade de base? Então, nas alterações, por exemplo, num paciente, numa demência já avançada, você pode ver um alentecimento, uma desorganização da atividade de base, ou, às vezes, logo depois de uma crise epilética, às vezes você pode não ver nada no eletro de atividade epilética, mas você pode ver um eletro mais lento.
Se um paciente está com distúrbio metabólico, está com hipoglicemia, ele tem uma encefalopatia hepática, você pode ver também uma desorganização, um alentecimento da atividade de base, tá? Se você tiver um tumor ou tiver um acidente vascular cerebral, você pode ver assimetria, você pode ver um lado mais lento que o outro. É claro, se essas lesões não forem corticais, você pode não ver nada no eletro, tá? Porque você está registrando atividade cortical, tá? Então, às vezes, se você tiver um pequeno tumor na profundidade, ou um AVC isquêmico, talâmico, alguma coisa, você pode não ver nada no eletroencefalograma. Aqui é um exemplo de uma paciente que tinha uma doença autoimune, ela tinha um déficit cognitivo e tinha epilepsia. Aqui é o eletro dela na fase que ela estava doente, cheio, aqui ela está acordada, cheia de ondas lentas, a gente vê um pouquinho de uns fragmentos de alfa, mas não está bonito, que nem eu mostrei para vocês antes. E aqui, depois que ela fez uso de imunoterapia, o eletro normalizou. Aqui é uma alteração super grave no eletro. Então, o paciente, por exemplo, se estiver muito sedado ou tiver tido uma anóxia, teve uma parada cardíaca, o eletroencefalo é bem importante. É mais além do exame clínico, às vezes exame de imagem, o eletro pode te ajudar no prognóstico do pós-parada cardíaca. Então, você pega um paciente que não está sedado, teve uma parada e tem esse padrão, esse é um padrão muito grave, que a gente chama de surto-supressão. Surto-supressão. E o pior de todos, na verdade, é a supressão total dos ritmos. Tá? Então, se o paciente tiver com morte encefálica, você não vai ver, você vai ver tudo lisinho, você não vai ver ondas lentas, não vai ver onda aguda, não vai ver onda diminada. Aqui é uma simetria, os dois lados não são muito bons. Aqui é o lado esquerdo, aqui é o lado direito. Nenhum dos dois lados aparece, porque é uma paciente adulta aqui. Mas a gente vê que esse lado esquerdo tem muito mais ondas lentas do que o lado direito. Mesmo vocês não sabendo ver eletro, né, vocês não são eletroencefalografistas, aqui a gente vê o lado esquerdo e o lado direito está diferente. Não pode ser. Né? Aqui é uma montagem transversa, então aqui, esquerdo e direito, e aqui não é tão bom para ver, né? Para você ver a simetria, é melhor você ver essa montagem bipolar longitudinal, que você vai ver a parte anterior e posterior, anterior e posterior. Então, a gente vê atividade base, e também você pode ter elementos que não deveriam aparecer no eletro. Então, você pode ver espículas, que é essa onda bem rapidinha. Você vê que ela sobe e desce, ela dura, assim, ela é muito curtinha. Aqui é uma onda aguda, ela sobe e ela demora um pouquinho mais para descer. E tem uma onda lenta depois, isso é uma onda aguda. Isso aqui são todos grafoelementos epileptiformes. Aqui é uma espícula-onda, aqui forma um complexo espícula-onda. Aqui, na verdade, são complexos espícula-onda. Né? Vocês veem uma sequência de espícula seguida de onda lenta. Aqui tem poliespícula ou multiespícula seguida de onda lenta. Então, isso aqui não tem que ter num eletro normal. Então, são grafoelementos anormais. Aqui é um exemplo naquela velha e boa montagem bipolar que a gente mostrou. Aqui atividade de base normal, de repente aparece um surto de complexo espícula-onda. Aqui tem 1 segundo, tem 1, 2, 3,5 complexos por segundo. E dura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Não, está errado isso aqui. Aqui tem mais ou menos, isso aqui porque aqui essa página tem 10 segundos, isso aqui dura em torno de 7 segundos. Não chega a ser uma crise eletrográfica. Uma crise eletrográfica tem que durar pelo menos 10 segundos. Mas é um padrão que a gente vê num tipo de epilepsia que chama ausência.
Aqui, vocês veem que aqui é espícula bem fininha, seguida de onda lenta. Aqui é um padrão de onda aguda, seguida de onda lenta. Também um surto bem prolongado, um padrão também generalizado. Esse tipo de descarga aparece em epilepsias generalizadas. Aqui, um monte de espícula agrupada, que também pode aparecer. Então, mesmo em epilepsia generalizada, você pode ter padrões morfológicos diferentes, ondas diferentes. Sei lá, vocês estão ficando meio doidos com essas coisas aí que eu estou falando. Aqui é um paciente que tinha descarga, mas na hora que fez a fotoestimulação, apareceu mais descarga. Então, aqui é um caso de um paciente que é fotossensível. As crises generalizadas, elas, se vocês forem estudar a fisiopatologia, se acredita assim que tem um início em todo o córtex ao mesmo tempo. Então, você vê a descarga pelo eletro, vocês viram, tem descarga tanto do lado esquerdo, do lado direito, tem descarga em todo lugar. A fisiopatologia pode variar dependendo do tipo de epilepsia generalizada. Ela pode começar, por exemplo, numa região que a gente não consegue determinar, e ela espalhar muito rapidamente e dar um padrão generalizado. Se a gente identifica muito bem essa coisa focal, a gente até pode mudar essa crise na classificação como sendo uma crise focal que generaliza. Mas se acredita que deve ter algum componente cortical em alguns casos, mesmo que você não encontre lesão nenhuma na ressonância. Tá? Essa lesão, sim, que é só uma coisa ilustrativa. Então, é uma das hipóteses para como essas descargas generalizadas se espalham em todo o hemisfério. Mas também, o que se acredita, assim, a fisiopatologia mais conhecida é que, normalmente, essas descargas, elas podem se originar de alguma área cortical e espalhar, mas, em geral, assim, muitos dos pacientes pode ter um envolvimento subcortical, por exemplo, de estrutura como o tálamo, né? Então, as estruturas subcorticais, que poderiam ser um marcapasso e provocam essas descargas generalizadas, né? Que a gente vê no eletro dessa forma, tá? Então, aqui é uma coisa explicando como é que essas descargas se espalham. Aqui é um eletro de uma descarga focal. Então, a gente vê, aqui é região centro-parietal esquerda, aqui é região centro-parietal direita. Eu não vejo nada aqui e vejo alguma coisa aqui. Aqui é região temporal esquerda e aqui é temporal direita. Eu vejo uma coisa aqui, que é uma onda aguda, que aparece na região centro-parieto temporal esquerda. Então, essa é uma descarga bem focal, é uma descarga fora da crise. Ela ocorre aqui, ela não tem uma ritmicidade. Aí ocorre de novo aqui. Essa mesma descarga, por exemplo, eu vendo nessa montagem bipolar, ela tem esse aspecto formando como se fosse um alvinho, né? Mostrando aonde que está o foco, né? O foco está aqui, nessa região. Se a gente fizer uma montagem referencial, o que vai valer é o tamanho da onda. Então, aqui a gente vê ela menorzinha no F8, aqui é uma montagem 10-10. E a gente vai melhor no FT8. Então, onde tem a onda aguda aparece de maior tamanho, é onde o foco está localizado. Aqui é um paciente que tinha aquelas descargas, por exemplo, tinha essas descargas que aconteciam uma hora ali, uma hora aqui, outra lá. Mas na hora que dorme, aparece um monte. Então, alguns pacientes, o sono ativa muito as descargas. Isso ainda não é uma crise, porque vocês veem que isso aqui não tem uma ritmicidade diferente daqui. Olha aqui essa atividade como é ritmada nessa região. Então, aqui é um exemplo de uma crise focal acometendo a região fronto-centro-parietal esquerda. Aqui tem um pouco de artefato, o paciente deve estar se mexendo.
Não sei se vocês estão conseguindo ver. As descargas focais, as epilepsias focais, então é difícil, né? Eu falei naquela epilepsia generalizada que pode ter uma origem focal. Pode ter, a gente é uma especulação, assim, em alguns casos você consegue provar, porque às vezes você faz estimulação cortical em algumas regiões específicas e você provoca a descarga generalizada. Por isso que a gente acredita que, às vezes, a epilepsia generalizada pode ter um componente focal. Mas, classicamente, as epilepsias focais, que começam numa determinada região, e elas podem se espalhar. Por exemplo, aqui é a região mesial do lobo temporal. Não sei se vocês tiveram aula de ressonância. Então, aqui é uma ressonância magnética, que é o tronco. Aqui é o lobo temporal, aqui é o outro lobo temporal. E a gente vê o foco aqui na região temporal mesial, mas ela se espalha para o restante do lobo temporal. E ela pode propagar até para o outro lado. E mais adiante, ela pode generalizar, mas quando você vê todo esse trajeto no eletro, você vê a descarga começando focal, espalhando para o outro lado e depois ficando generalizada, aí você sempre vai chamar de crise focal. Nas epilepsias generalizadas, as descargas são nos dois hemisférios ao mesmo tempo. Aquele desenho que eu mostrei de uma origem focal no córtex é uma possibilidade da fisiopatologia. Aqui é uma ressonância, que é uma ressonância normal desse lado aqui, do lado esquerdo, normal. Na verdade, está invertido isso, né? Mas esse aqui está alterado, ele é muito grande e os giros são mal formados. E a gente vê descargas quase contínuas, isso é uma malformação cortical, que o paciente nasce com ela, que chama hemimegalencefalia, e você tem descarga quase contínua nesse hemisfério. Aqui é um paciente com uma lesão parietal, temporoparietal, e a gente vê uma crise, aqui atividade ritmada na região temporal, né? Às vezes você tem o foco, por exemplo, aqui um pouco mais atrás, mas você vê melhor o eletro nessa região. Então, quer dizer, o eletro pode dar falsa localização. E aqui é um eletro de extrema gravidade, numa situação extrema, que é que a gente vê na síndrome de West. Então, vocês vão procurar a síndrome do West, é uma síndrome super grave que acontece por volta dos 3, 6 meses de vida, em que a gente vê descarga para todo lado e nenhum pingo de organização. Então, esse é o máximo da desorganização, o máximo da atividade epileptiforme. O paciente está super desorganizado, esse eletro, e tem atividade epileptiforme multifocal. Multifocal e até difusa, às vezes. Então, essa é uma situação bem extrema, que é a ipsarritmia, tá? Que é uma urgência em neuropediatria, né? Você tem que tratar bem precocemente para evitar que o paciente fique com déficit cognitivo, se você conseguir controlar. Então, esses só foram alguns exemplos, né? Assim, não dá para se estender muito, eu nem sei, não marquei o tempo aí. E era isso que eu queria falar. Não sei se dá tempo para pergunta. Doutora Carmen, muito obrigada pela sua presença hoje. A aula foi muito boa. Infelizmente, o nosso tempo está bem apertadinho, então eu já vou liberar a próxima palestra, mas eu agradeço imensamente a sua presença. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, você me manda por e-mail, Késia. Aí eu posso responder. Eu vou ficar de olho no chat e eu te encaminho as perguntas. Então tá bom. Parabéns para vocês. Um abraço. Obrigada. Abraço. Tchau.